Irmãos, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, porque hoje levantamos 4 horas da manhã e fomos para o Jabaquara. Minha esposa tinha uma consulta lá hoje e nós fomos para lá e ela fez uma infiltração na coluna. Por isso ela não está aqui. Correu tudo bem, graças a Deus, mas ela está com dor e precisa ficar de repouso, porque essa infiltração vai direto no osso, né? Ela tem artrose e por conta disso ela não está presente. Os irmãos estejam orando por ela. Tem sido um processo bem difícil. Ela tem passado aí 2 dias bem, 3 dias com dor, e sempre indo para o hospital, tomando injeção, enfim. E nós estamos orando para que Deus dê um tratamento para que ela possa melhorar, porque ela não sabe ficar quieta. Aliás, qual é a mulher que fica quieta, né? Dentro de casa, principalmente. Então, assim... E olha que eu, quando estou em casa, estou de folga, eu ajudo a minha esposa. Eu lavo louça, eu faço café, eu arrumo a casa. Tudo que precisa fazer, eu faço. Claro que não é igual ela, né? Óbvio que não é igual. Mas a gente faz. Então, mas ela gosta de cuidar da casa dela do jeito dela. Então, acredito que seja assim com a grande maioria das mulheres. Gosta de cuidar da sua casa do jeito delas. Ainda que o esposo ajude, mas se ela for muito exigente, ela vai olhar assim e falar assim, vou ter que fazer tudo de novo. Mas está tudo certo, né? Então é isso, irmãos. Agradeço aí a compreensão. Nós temos andado um pouco, Deus tem permitido nós... Domingo passado nós estávamos no Jardim América, pregando lá, aniversário da igreja, aniversário do pastor Waltemir, 10 anos de ministério. 20 dias atrás eu estava em Buri, interior de São Paulo. Fomos participar de um concílio lá, de uma igreja, que foi muito bom, por sinal. Uma igreja que tem um potencial muito grande, e eu acredito que nós vamos ter notícias daquele povo ali muito em breve. E continuamos fazendo a obra aonde o Senhor nos permite ir. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse mês de setembro, até o dia 21, eu vou compartilhar com os irmãos uma série de mensagens no Evangelho de João. E nós vamos explorar um pouco o Evangelho de João, que tem algumas características diferentes dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas relata a história, a vida de Jesus. O Evangelho de João, ele relata isso, mas o seu tema principal é a exaltação de Jesus Cristo. Portanto, algumas particularidades deste Evangelho, coisas que Deus faz e nos dá visões diferentes para o mesmo assunto. E o evangelista João tem esta particularidade. O texto, nós já lemos o texto aqui, é o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, é um texto clássico. Certamente vocês já leram esse texto, certamente vocês, pastor Gilberto, já deve ter pregado nesse texto aqui algumas vezes. É um texto clássico, onde nós temos algumas nuances nesse texto que nós precisamos
prestar atenção nos detalhes desse texto. O texto nos traz a informação de um tanque chamado Betesda, um lugar onde tinha muitas pessoas enfermas de várias naturezas, como o texto descreve, aleijados, cegos, mancos, lepra, enfim, todas as enfermidades que existiam naquela época tinha. Betesda, hebraico, significa graça. Interessante isso. Porque era um lugar de graça. Ora, João estava falando de uma graça que Jesus estava oferecendo, graça essa que nós compartilhamos hoje, que nós não merecemos. É uma graça imerecida. Então, o tema do nosso sermão de hoje é Jesus, o grande médico. Quantos de nós já passamos por esse médico? Quantos de nós não precisamos nos consultar com esse médico? Ele é um especialista em todas as áreas, tanto material quanto espiritual. Qual é a nossa enfermidade? O que você precisa ser curado? Emocional, carnal ou espiritual? O que te incomoda? O que te fere? O que te impede de caminhar na presença do Senhor de forma mais obediente, mais fiel? Porque o que Jesus pede para mim e para você? Que nós obedeçamos, que nós sejamos fiéis. Vamos ao texto? Embora já tenham lido, mas eu vou ler novamente. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que se chama em aramaico, chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era completamente curado daquilo que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, que fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele havia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha o detalhe. Jesus não perguntou para ele se ele tinha dificuldade para entrar no tanque. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Olha a resposta dele. Disse o paralítico: Senhor, não tem alguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações, amém? Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Nós vamos trabalhar um pouco esse texto. O Evangelho de João, como eu disse, ele é um evangelho diferente dos outros. Uma vez, o principal objetivo não é dar aos homens um tratamento histórico da vida de Jesus. O propósito de João é exaltar a pessoa de Jesus para que os homens creiam e sejam salvos. João 20, verso 30 e 31.
Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, estão escritos para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Nosso texto, nesta noite, nos relata este milagre, mas também relata algo interessante. Porque no decorrer do texto, os religiosos questionam o homem. Observe que o questionamento, ninguém parabenizou aquele homem que tinha sido curado. Mas o questionamento dos religiosos era: por que você está carregando a sua cama no dia de sábado, que a nossa tradição, a nossa lei, diz que você não pode fazer? Ou seja, é mais valorizado a tradição do que a cura de alguém. E hoje em dia não é muito diferente. Sabe, às vezes a gente fica tão preso em tradições que a gente fica: olha, mas já ouviu essa frase? Ah, mas sempre foi assim. Não tem que ser sempre assim. Tem que ser como Deus quer. Não como eu quero ou como você quer. Por isso ele é o médico e não eu. Por isso ele é especialista e não eu. Por isso ele pode e nós não. Porque ele é o médico dos médicos. Observe, os detalhes desse texto nos traz ensinamentos profundos. Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele se ele queria ser curado. Jesus não perguntou para ele a justificativa. E às vezes nós temos essas dificuldades. Ao invés de ir direto ao ponto, a gente fica dando rodeios. Fica tentando justificar o injustificável. E o Senhor nos ensina que, quando Ele pergunta algo, Ele já sabe a resposta, mas Ele quer ver a minha, a sua, a nossa atitude. Jesus tinha o poder de curar aquele homem, sim ou não? Tanto é que curou. Porém, o que Jesus quis ensinar aos discípulos é que ele, como médico, ele podia operar. Independente da tradição, independente do que a lei dizia que poderia ser feito no sábado ou não. Então esse já é um ensinamento que a gente leva para o nosso conhecimento. A realidade, aquele homem vivia 38 anos com aquela enfermidade. Certamente alguém carregava ele para casa e alguém trazia ele e colocava ali. O texto descreve que de vez em quando descia um anjo do céu, agitava as águas e quem entrasse seria curado. É interessante a gente pensar nisso, por quê? Por que isso acontecia só lá e não tinha outros lugares? Por que o anjo tinha que descer e agitar as águas? Porque às vezes o mar, ele nos prega a peça. Não sei se alguém aqui já pescou em alto mar. Alguém já pescou em alto mar aqui? Marco, Sérgio. Então os irmãos vão entender bem o que eu vou falar agora. Você está no barquinho, andando, e o mar está tranquilo, sereno. De repente você muda a rota um pouquinho, do nada começa a ventar e o mar começa a ficar agitado e o barco balança para lá, balança para cá e fica assim, fica lá.
Porque é algo que você não tem controle. É algo que eu não tenho controle. Esse controle não está na sua mão, está na mão do Senhor. Ele é o especialista. A sua vida cristã, ela depende da sua fé, ela depende da sua obediência e ela depende da sua fidelidade. E essa fidelidade, meu irmão, não é apenas a questão de você ser um dizimista ou não, de você estar nos cultos ou não. Essa fidelidade depende de como você age diante do Senhor em todo lugar que você estiver. O homem doente observa a sua condição miserável, e ele era um homem incapacitado. De acordo com as Escrituras, esse homem vivia em enfermidade há 38 anos, como o texto descreve. A Bíblia diz que esse homem tinha uma enfermidade. Esta palavra significa que ele tinha alguma fraqueza. Enfermidade significa fraqueza ou fragilidade, algo que impedia de andar. A imagem do pecado é o que nos impede de caminhar. Nos leva para longe da presença do Senhor. Nós precisamos do médico. Nós precisamos estar sob a tutela deste médico, fazendo exames periodicamente, para saber como está a sua saúde. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Para alcançar o milagre, para ter uma consulta com este médico, eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso reconhecer que do jeito que eu estou caminhando, não vai dar certo. E às vezes a gente perde de ser abençoado ainda mais, porque a gente insiste em alguns pecados que estão dentro de nós, no coração, na mente. A gente não confessa. A gente simplesmente guarda lá numa caixinha lá e deixa lá guardado. A gente não tem maiores informações deste homem nesses 38 anos de vida dele. O que aconteceu? Por que ele ficou assim? Se é de nascença? A gente não tem muitas informações referente a isso. O fato é que ele era um homem incapacitado. O fato é que ele vivia nesta condição há 38 anos. Pense, alguém que está numa situação de incapacidade, dependendo de outros, a expectativa de vida desta pessoa, ela diminui muito. A autoestima desta pessoa diminui muito. Esta pessoa vivia, o contexto aqui diz que aquele homem vivia na expectativa de um anjo descer e alguém ajudar ele e colocar ele lá dentro, para que ele pudesse ter uma mudança de vida. Às vezes, nós ficamos esperando acontecer algo sobrenatural para a nossa vida mudar. Às vezes não precisa acontecer. Às vezes precisa ter atitude de ir ao médico, de fazer um exame detalhado e saber de fato o que você tem. Jesus pode mudar isso na sua vida. Jesus pode fazer essa diferença com você e através de você. Primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. E sem Ele, nada somos. Então é confessar o pecado.
É se humilhar diante do Senhor. E aí a gente volta lá na pergunta. E aí a gente entende. Jesus fala para ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele se ele queria que ele colocasse ele no poço. Perguntou? Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E essa é a pergunta para nós nesta noite. Nós queremos ser curados? Seja lá do que for. Emocional, carnal, espiritual. Porque veja só, o texto vai continuando. E lá na frente, o texto nos apresenta que aquele homem foi indagado. Ele não foi indagado por alguém que ficou satisfeito. Olha, glória a Deus, graças a Deus você foi curado. Que bênção, aleluia. Não. Por que você está carregando a cama, sabendo que na nossa lei isso é proibido? O religioso nunca vê o melhor, ele sempre vê o pior. Porque ele entende que a tradição, se estiver dentro da tradição, está correto. Se não estiver dentro da tradição, está incorreto. E isso não é verdade. A tradição não pode ser maior do que a palavra de Deus. As coisas não podem ser maior do que Jesus Cristo. Eu não posso ser maior do que o meu semelhante, e muito menos do meu Senhor. Ele é maior. Só Ele pode. Quando nós entendemos isso e vivemos isso, a vida se torna mais fácil. O dia a dia se torna mais fácil. Mesmo com toda a luta que porventura tenhamos. Por quê? O Salmos 9:17 diz: os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses 1:8, é tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Senhor. Já viu quando você vai ao médico, e o médico fala assim, ó, você precisa tomar esse remédio aqui, de 12 em 12 horas, e você precisa fazer repouso. Aí quando a gente chega em casa, a gente não toma o remédio no horário certo, a gente não faz repouso, e aquilo que o médico pediu para a gente comer, a gente não come, porque eu não gosto. Eu não vou comer o que eu não gosto. Eu vou comer o que eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de um bife bem passado, acebolado, e é ele que eu vou comer. Quando tem para comer, né? Diga-se de passagem, né? Então, por acaso você é assim? Quando o médico fala que você tem que fazer e você não faz? Por acaso é assim, pastor Gilberto? Então a gente tem um problema. Então a gente tem um problema sério. Porque, meu querido e minha querida, como você vai ser curado ou curada da sua enfermidade se você não acata a orientação de quem sabe do que está dizendo? Detalhe, o médico terreno ele pode até errar no seu diagnóstico. Mas o médico chamado Jesus, o diagnóstico dele é preciso. Pensa nisso. Porque talvez, meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo apenas religiosos e não servos. Talvez nós estamos sendo igual aquele paralítico, esperando que alguém faça por nós que eu preciso fazer. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, que vocês sabem disso, eu sei que vocês sabem, eu vou só repetir. Tem coisas que por mais que a sua mãe te ame muito, e ela ama sua mãe, seu pai, quem tem,
ou quem é pai e mãe, que queira fazer por o filho, você não vai poder fazer. Tem coisa que o seu filho vai ter que passar e você não vai poder passar por ele. Tem coisas que a minha esposa vai passar que eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Porque eu não vou poder passar para o lado dela. Eu gostaria, se eu pudesse tirar a dor dela e ficava comigo. Mas eu não posso. Eu não posso. Então eu tenho que orar por ela. E incentivar e procurar alternativas para que a sua dor amenize. Jesus está nos ensinando nesta noite que Ele, como médico, Ele está para nos abençoar e nos curar. Mas nós precisamos buscá-lo. E buscar aqui é imperativo. É buscar com todo o tempo, com todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que nós temos. É buscá-lo enquanto se pode achar, enquanto ele está perto, diz o profeta Isaías. Esse buscar vai além de simplesmente vir ao culto. Aliás, vir ao culto, irmãos e irmãs, perdoe aí esse pastor, mas vir ao culto é, ou deveria ser, o resultado de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É um culto diário, todo dia. O culto do final de semana tem que ser o resultado da minha vida durante todo o dia. Aqui eu venho carregar as minhas energias, carregar as baterias para enfrentar as lutas da semana. As afrontas do adversário. Por quê? Porque, veja só, irmãos, aquele homem estava naquela situação há 38 anos, pensa. Provavelmente não deveria ser um homem leve. Deveria precisar de 2, 3 ou 4 homens para carregá-lo todo dia de manhã e todo dia à noite. Pensa, 38 anos fazendo isso. Pessoa já perdeu as esperanças. Já acha que não vai ser mais curada. Já se deixou, já se entregou à doença. E às vezes, a gente tem uma palavra que ela é muito perigosa. Tome muito cuidado com esta palavra. Ah, isso é normal. E a gente se acostuma com esse negócio. Ah, é normal. Talvez não seja normal não, irmão. Talvez está faltando da sua pessoa, da minha pessoa, das nossas pessoas, mais fé, mais postura, mais firmeza, mais obediência, mais fidelidade ao nosso Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação. Se Jesus fosse olhar para a justificativa dele, fosse um de nós, a gente ia ouvir a justificativa dele, ia dar as costas e ir embora. Ele não respondeu o que eu perguntei. Ele ficou se justificando. Mas Jesus, Ele conhece a sua dor. Ele conhece a minha dor, Ele conhece a nossa dor. Talvez o processo demore um pouco mais. Porque talvez o Senhor está te perguntando já faz tempo. Irmão, você quer ser curado? Estou aqui. Você quer ser abençoado? Estou aqui. Você está precisando de um milagre? Estou aqui. E aí a gente pede
crendo, mas com o pezinho lá atrás, assim, ó. Será que vai dar certo? Será que o Senhor vai me ouvir mesmo? Será? Estou esperando há tanto tempo, nada aconteceu, não vai acontecer nada. Porque a gente ainda não aprendeu a confiar no Senhor. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. A gente precisa aprender que não precisa de um anjo movimentar as águas. O Senhor já fez isso por nós. Aliás, nós acabamos de fazer isso aqui agora. Fazendo a ceia. Jesus já movimentou as águas. Ele já morreu na cruz do Calvário, ele já pagou o preço, ele já venceu a morte, ele já ressuscitou ao terceiro dia, ele já estabeleceu a sua graça, ele já estabeleceu a sua misericórdia, ele já estabeleceu a cura para todos aqueles que nele crêem. Então, nós não estamos imunes na situação deste mundo. Mas com Jesus no barco, você chega do outro lado. Chega bem. Porque Ele está no controle. Ele está. E essa experiência, a experiência sobrenatural da cura deste homem, do verso 6, parte B, até o verso 9, mostra toda a autoridade, todo o poder desse Jesus, que nós dizemos que servimos. E é interessante a gente olhar por isso. Jesus não perguntou para ele se ele gostaria de ser curado. A pergunta de Jesus é contundente. Você quer ser curado? Irmãos, com Jesus, é sim ou não. Não tem meio termo. Que Ele é eterno, nós já sabemos. Que Ele nos deu salvação, nós já sabemos. Que Ele tem todo o poder, nós já sabemos. A pergunta é, quando você experimentou isso? Aí é diferente. Aí a gente sai desse nível aqui e a gente vai para esse nível aqui, ó. De ter experiências com Deus. Ter experiência com Jesus. Tudo isso nos traz à memória os homens que vieram antes de nós. As gerações que vieram antes de nós. Quantos tiveram que morrer para nós termos esta palavra aqui, desse jeitinho aqui, bonitinha, ou digital? Já imaginou se ainda fosse os papiros? O livro do profeta Isaías ia precisar de 2 homens para carregar, 2 homens fortes para carregar. São 2 papiros, grandes, pesados. Pensa, já pensou? Ó, irmãos, domingo que vem vocês trazem os papiros de Isaías, que nós vamos pregar lá. Aí ele tinha que juntar o irmão Marcos e o Sérgio para trazer um, ia ter que juntar o irmão Guilherme com a sogra para trazer o outro. Pensa. Detalhe, não tinha nada em português não, tá? Tudo em hebraico. Bereshit, Bará, Elohim, Abraham, e vai indo. Pensa. Quanta gente trabalhou para nós termos isso aqui. Irmãos, nós temos as ferramentas prontas nas nossas mãos para trabalhar. E muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente se acomodou. A gente acha que está bom. Não, mas sempre foi assim. Tá bom. Não está bom.
Jesus quer mudar vidas. Pensando nisso, irmãos, eu quero enfatizar aqui, peço licença ao pastor Gilberto, ao Sérgio. Dia 27, irmãos, nós temos evangelismo aqui. E vai ser o mover do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa de participação. A gente precisa de vocês convidando outras pessoas, colocando nas suas redes sociais, convidando pessoas no Instagram, no Facebook, em tudo que você puder. E participando, estando aqui, orando. Nós precisamos de oração, porque nós vamos lá no território do adversário. É a luz contra as trevas. E se a igreja crê que é luz, ela vai orar. Para que Deus abra as portas, para que Deus abra os corações, para que pessoas venham congregar nesta igreja, para a glória do Senhor, porque o propósito desta igreja, independente do pastor Gilberto, independente do pastor Eurico, independente dos pastores que já passaram aqui, o propósito desta igreja é glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Então nós precisamos fazer isso, juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Nesse exato momento, irmãos, tem gente morrendo aqui, nas redondezas, sem Cristo. Tem mãe chorando por seus filhos, que são escravos da droga, que são escravos desse mundo, que precisam ser libertos, precisam ser curados. E quem tem a cura para este mundo? Nós temos. Está aqui, ó. É esta palavra que cura. É esta palavra que transforma. É esta palavra que liberta. É esta palavra que traz alguém jogado na sarjeta e levanta e traz ele para a sociedade ou ela e dá dignidade que ele precisa, que ela precisa. É esta palavra. É esta palavra que nós vamos alcançar os jovens. É esta palavra que nós vamos alcançar os adolescentes. É esta palavra que nós vamos alcançar os adultos. É esta palavra que nós vamos alcançar a terceira idade ou quarta idade, seja lá como for, porque do jeito que está caminhando aí, daqui a pouco vão inventar uma quarta idade. Pessoas de 90 anos acima. Tem bastante já. Aliás, já entrou no Guinness Book a mulher mais velha do mundo, 117 anos, e é uma brasileira. Encontraram ela lá no norte. 117 anos, pense. E a mulher lúcida. Eu vi a reportagem. 117 anos. Então, irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita vida para ganhar. E Jesus, o grande médico, ele quer curar. Ele quer salvar. Ele quer transformar. Ele quer libertar. Começando com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Cada um de nós. Eu não sei o que te impede de você ir à frente. Não sei o que te impede de você ser um instrumento nas mãos de Deus, ainda mais do que você já é. Talvez tenha algum impedimento, alguma enfermidade que fragilize você. O pecado é uma fragilidade. E talvez começando nesta noite, você precisa se libertar disso. Para você caminhar na presença do Senhor.
Hoje, irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu não compartilho isso para falar assim, o pastor Eurico é... Porque eu não sou nada, irmão, sabe? Eu não sou nada. Absolutamente nada. Mas eu vinha caminhando, desci lá na estação de Suzano, estava cedo, fui ver o ônibus, o cara falou, acabou de sair, daqui uns 35 minutos, 40 minutos. Falei, eu vou pagar R$6, vou ficar aqui esperando 40 minutos? Não nada, vou caminhar. Gastei 35 minutos da estação aqui. Aí, mais ou menos, antes de chegar ali no posto policial, um senhor me parou. Moço, o senhor pode orar por mim? Posso. O nome dele é Mateus. Se eu fosse olhar pela roupa dele e pelo cheiro, eu atravessava para o outro lado e ia embora. Eu orei pelo Mateus. Ali na calçada. E orando, e ele orando comigo, e ele começou a chorar. Para minha surpresa, ele está na rua há 4 anos. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu a própria dignidade, está longe de casa, segundo ele, se for verídico o que ele me diz, a família está em Minas Gerais. E ele está aqui, andando sem destino. Até aquele momento ele não tinha comido nada. Eu fui na lanchonete com ele, tinha uma ali perto, aberta. Pedi um salgado, um refrigerante, dei para ele. Ele falou, moço, essa é a primeira refeição que eu como hoje. 5h25 da tarde. Irmãos, sem entrar no mérito, se é justo ou se não é justo, tem pessoas precisando de Jesus. E nós temos esta solução. Nós temos esta palavra. Viva ela. Pronuncie ela com amor, com carinho, sem dúvida, sem achar, não vai dar certo. Não cabe a você ou a mim. O que o Senhor quer que nós façamos é que nós falemos. Então somente fale. Fale com amor, fale com carinho, fale com autoridade que Deus te deu. Deus é bom. Todo o tempo todo. Ele pode salvar, Ele pode curar. Mas às vezes a gente precisa olhar com um olhar mais amável, com um olhar mais carinhoso. E claro, irmãos, abro um parênteses aqui. A vida, as ruas são muito violentas. A gente tem que ficar esperto, é óbvio, a gente tem que ficar alerta. Mas isso não é empecilho para a gente falar da palavra de Deus. Isso não é empecilho para compartilhar. Eu convidei ele para vir aqui. E eu confesso para os irmãos, se ele falasse que vinha, eu tinha trazido ele para cá. Eu não sei como vocês iam falar na hora que ele sentasse ali e o cheiro se alartasse. Mas que eu ia trazer, eu ia. Mas ele não veio. Mas ele foi embora com uma refeição e foi embora com o principal, com a palavra de Deus e com uma oração. O que Deus vai fazer na vida dele, eu não sei. Eu não sei se eu vou encontrá-lo de novo. Mas se eu encontrar, pode ter certeza que eu me lembro do rosto dele. Eu posso não lembrar o nome, mas eu sou muito bom
de feição, de gravar. Eu gravo muito bem. Os nomes, às vezes, eu esqueço. Como tem o nome de alguns irmãos aqui que eu não sei. Então, às vezes, eu peço perdão aos irmãos que às vezes eu não sei mesmo. Então, eu chamo o irmão, não é porque eu não sei o nome do irmão. Mas se eu souber, eu chamo pelo nome. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Então, mas vale a pena, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui achando que está tudo certo, Satanás está levando um monte de gente para o inferno. E eu tenho certeza que você pode começar a orar por alguém, para no futuro próximo trazer ele para a casa do Senhor e ele receber Jesus Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Essa mensagem só vai ter crédito se você sair daqui pensando em alguém e orando por alguém, para Deus te dar uma oportunidade de falar de Cristo para ele ou para ela. Porque esse é o nosso propósito. É falar no nome do Senhor. O grande médico nos ensina que não tem tempo, nem cor, nem raça para curar, para operar, para dar algo diferente. Eu e você já experimentamos isso. Por isso nós estamos aqui. O Senhor quer usar você, a mim, a nós, para que esta palavra alcance muitas outras pessoas. Use sua rede social. Se de repente você tem vergonha de ir na rua, de falar, eu entendo. Mas use sua rede social, então. Coloca lá um texto bíblico, faz um convite. Ó, irmãos, fulano, beltrano, eu estou indo para a casa do Senhor. Se você quiser ir, o endereço é tal. Vá, vai ser bênção. Eu vejo gente fazendo um comercial da igreja aí, o cara falando que vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai ter um show, vai ter isso, vai ter aquilo, mas nada de Jesus. Nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que viver Jesus. Nós temos que respirar Jesus. Que Deus nos abençoe. Transmito a palavra por Pastor Gilberto. Obrigado, pastor Eurico.